O Brasileirão vai pegar fogo hoje, meu irmão. 5 times brigando pela liderança. E aí, quem vai fechar essa rodada na ponta? Atlético Paranaense, Botafogo, Bahia, Palmeiras ou Bragantino? Vamos ver o favorito agora. E ainda temos uma verdadeira final. Meu irmão, isso é final já, tá? Vasco e Vitória vão se enfrentar para fugir do rebaixamento. Vamos falar tudo sobre os jogos de hoje agora. Então vambora, mete marcha, vamos nessa. Rodada 6 do Campeonato Brasileiro já começou na Série A, né? A gente já teve um jogo ontem no sabadão. O Flamengo venceu o Corinthians e atualmente está na ponta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder. E hoje teremos mais 6 jogos para praticamente encerrar essa rodada, né? Amanhã tem mais um e a gente teve aí jogos adiados por conta do desastre no Sul, né? Os jogos de Juventude, Grêmio e Inter, né? Esses jogos todos foram adiados, né? Eu sou Diogo Cunha, cara. Se você não me conhece, é um prazer lhe conhecer e que você esteja aqui nesse vídeo aqui comigo. Se você quiser se inscrever, é só apertar aí embaixo no botãozinho inscreva-se, porque você fará parte do nosso time e vai me ajudar bastante. E também, se você quiser deixar sua curtida, já tá aí do lado, né? Só curtir aí o vídeo para botar lá em cima esse vídeo no YouTube. Vamos falar primeiro sobre Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? O jogo às 16 horas. E, cara, um jogo que os dois times podem ser líderes, né? Então, confronto direto aqui, né? O Palmeiras que vem numa sequência boa, sem perder, né? São 6 jogos sem perder. Vem de uma atuação de gala, talvez a melhor na temporada. Meteu 5-0 no Liverpool do Uruguai, fora de casa pela Libertadores. E por conta desse jogo, né? Que foi próximo, né? Foi na quarta-feira. Abel Ferreira pode ser que poupe alguns atletas aí visando o resto da temporada, né? Tem uma ausência confirmada, que é o Murilo, tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Brasileirão contra o Cuiabá, não poderá jogar hoje. As outras dúvidas são se o Marcos Rocha entra no lugar do Mike, se o Gabriel Menino entra no lugar do Richard Rios poupado e se o Flaco Lopes entra no lugar do Lázaro. Então essas são as possibilidades, né? Lázaro, Richard Rios e Mike podem ser poupados hoje, tá? Para o Palmeiras ser líder ao final do dia, o que ele precisa? Cara, precisa que Bahia e Bragantino empatem e precisa que o Botafogo perca para o Fortaleza, além, obviamente, de vencer o Atlético Paranaense. Do outro lado, o Furacão vem de uma vitória sobre o Vasco, jogando na Arena da Baixada, e é o atual líder, né? Na verdade, assim, perdeu a liderança para o Flamengo, mas entrou nessa rodada como líder, né? Então, é só vencer que volta a ser líder do Brasileirão, Atlético Paranaense, mas é um time que ainda não venceu como visitante na Série A, e isso é um dos pontos que faz a gente ainda não acreditar tanto no Atlético Paranaense até o final brigando pela liderança. Hoje é um dos jogos que, cara, se o Atlético vence, muda de patamar aí nas análises, né? Tá com alguns jogadores de volta, né? Porque ao contrário do Palmeiras, o Atlético poupou na Sul-Americana para esse jogo de hoje, né? Então, rapaziada que foi poupada na Sul-Americana volta hoje, tá? Kaique Rocha, o Eric, o Fernandinho e o Pablo estão de volta ao time. O Gamarra, zagueirão aí, tá com dores na panturrilha, é dúvida para esse jogo de hoje, tá? Se ele não jogar, aí seria Marcos André e Kaique Rocha, a dupla de zaga do Furacão hoje, né? Então, cara, é um jogo que a gente pode esperar muita luta. Os dois times são muito intensos, mas esse time do Palmeiras jogando dentro de casa é muito forte. O time do Atlético muda, né? A postura do time muda. Parece que o time não tem todo aquele ímpeto para jogar fora de casa. O Cuca sabe trabalhar isso muito bem, né? Mas ainda tá sofrendo essa resistência cultural do Atlético, né? Realmente o Atlético não é que jogue mal fora de casa, é que joga muito bem dentro de casa. Essa é a realidade, né? Mas é possível sim o Atlético vencer, porém para mim, o Palmeiras é favorito com 3 raios contra 2 do Furacão. Outro jogo importante, Botafogo e Fortaleza também às 16 horas. Fortaleza ainda não venceu dentro de casa nessa temporada, empatou contra o Cruzeiro e contra o Bragantino, obviamente no Campeonato Brasileiro que não venceu ainda, né? Nos outros campeonatos venceu, mas no Brasileirão, na temporada da Série A, ainda não venceu, né? Então, o Fortaleza aqui veio de um jogo também na Sul-Americana e terá desfalques para o jogo de hoje. O Vojvoda tem muitos desfalques para esse jogo de hoje, que será no Castelão, tá? Então, pode ser ali que o ataque venha com o Renato Kaiser e o Breno Lopes, né? Porque o Lucero e o Machuca vêm desgastados fisicamente, né? Teve uma viagem muito desgastante.
foi lá para Potosí, na Bolívia. Então, assim, tem uma rapaziada desgastada do confronto na altitude e da viagem, né? Então, esses dois podem ser poupados, dois jogadores importantes, Lucero e Machuca, né? E ainda tem, cara, ausências confirmadas, né? O Pedro Augusto tá suspenso, volantão, e tem a rapaziada do departamento médico que já tá há mais tempo, né? O Caleb, o Kusevich, o Sacha e o Cardona. Então são muitos desfalques que o Fortaleza tem pela frente. Já o Botafogo, cara, faz um jogo muito importante hoje, pensando no título brasileiro. E, cara, no meio, né, entre dois jogos importantíssimos da Libertadores, né? Venceu na quarta-feira, né? Venceu na quarta-feira o time da LDU jogando no Newton Santos, e após esse jogo do Fortaleza vai fazer um outro jogo de vida ou morte na Libertadores, mas será lá em Lima, no Peru. Vai viajar para enfrentar o Universitário, então precisando muito do resultado, precisando vencer. Então o Botafogo tá com a cabeça muito dividida nesse momento, tá? Eduardo viajou com a delegação, mas ele deve ser usado somente no jogo da Libertadores, já que o Botafogo vai direto de Fortaleza para Lima, então vai fazer uma viagem direto. O Eduardo viajou com a rapaziada, difícil que ele entre nesse jogo, ele que teve aí problemas aí no departamento médico e está se recuperando, né? O Arthur Jorge, cara, apesar de ter esse jogo importantíssimo, ele não é um técnico que costuma poupar o time inteiro, né? Então, ele sempre roda muito posições, né? Por exemplo, ele poupa Luiz Henrique, Jefinho, e no outro jogo ele poupa o Eduardo e o Savarino, por exemplo. Então, ele não vai com o time reserva hoje, todo reserva, mas ele deve poupar sim alguns atletas mais desgastados. O Botafogo, para ser líder hoje, precisa vencer o Fortaleza fora de casa e ainda torcer contra Bahia e Atlético Paranaense. Um simples tropeço, né? Os dois empatando já serve para o Botafogo em caso de vitória contra o Fortaleza. Para o jogo de hoje, cara, esse time do Fortaleza vindo muito, muito desgastado da última partida em Potosí e muito desfalcado. Isso faz diferença. O Botafogo vem de um jogo desgastante contra a LDU, mas foi dentro de casa, não fez essa viagem bizarra para a Bolívia. Eu acho que, assim, aquele ímpeto todo que o Fortaleza geralmente tem no início da partida jogando no Castelão, não vai haver hoje. Por quê? Porque precisa dosar a energia ao longo de toda a partida, né? Se o Fortaleza for para cima do Botafogo no início, no final vai cansar e aí o Botafogo vai tomar conta da partida. Eu acho que gerenciar isso vai ser difícil do lado do Fortaleza. Então, para mim, o Botafogo é o favorito com 3 raios contra 2 do Lion, mas é um jogo muito, muito parelho, tá? Eu dou um leve favoritismo pro Botafogo. Teremos ainda Atlético Goianiense e Cruzeiro. O Atlético que ainda não venceu na Série A, tem só um pontinho, um único empate contra o Inter aí. E o Jair Ventura tá falando aí, dando entrevista, dizendo que usou essas semanas livres, né? Já que o Atlético não enfrentou o Juventude na última rodada, teve a partida adiada, então o Jair Ventura disse que usou o tempo para treinar variações táticas, né? Tá precisando realmente encontrar alternativas, já que o Dragão não vem bem na Série A. Já o Cruzeiro, sim, o Cruzeiro começou muito bem a Série A, né? Acima das expectativas, fez 7 pontos já. E se o time vencer hoje, cara, vai ficar muito, muito próximo ali do pelotão de elite, da galera do G4, né? Então, é um jogo importante para o Cruzeiro, tanto quanto para o Atlético, que precisa fugir da zona de rebaixamento. O Cruzeiro também não jogou na rodada passada, então teve tempo para treinar, para recuperar os lesionados, para treinar variações em caso de necessidade, né? Teve o jogo contra o Inter adiado. Então, é um jogo de dois times que precisam vencer, porém o Atlético vem mais desesperado, né? Só que, cara, esse time do Atlético fez um excelente início de 2024, jogando dentro de casa, é muito forte. Se o Jair Ventura usou esse tempo para colocar a cabeça dos jogadores no lugar de novo, o Atlético é favorito para mim, com 3 raios contra 2 do Cruzeiro. Vejo o Atlético favorito, assim, um favorito claro nessa partida de hoje. E às 18h30 é uma final, meu irmão. Vasco e Vitória. O Vasco vem desesperado já na Série A. 4 derrotas seguidas. Em 5 jogos o Vasco perdeu 4, só venceu o Grêmio lá na primeira rodada. Já tá dentro da zona de rebaixamento, assim como o próprio Vitória, né? O Vitória só fez 4 jogos, ou seja, tem um jogo a menos, mas ainda não venceu na temporada da Série A também. Tem só um pontinho naquele empate contra o Bahia, que o time estava vencendo por 2-0, deu um mole danado e acabou levando empate, né? O Vasco, cara, tá sem técnico, ainda está sem técnico, depois da demissão da comissão técnica anterior, né? Então, Rafael Paiva segue como interino, né? Ele que, cara,
deve fazer mudanças para o time do Vasco hoje, né? Ele terá de volta Payet e João Vitor e deve colocar os dois em posições diferentes, né? Deve colocar ali o João Vitor na lateral direita para reforçar um pouco essa linha de zaga do Vasco e o Payet ali mesmo como um meia armador sem transitar pelas pontas, que é algo que o Payet não faz tão bem, né? Mas como meia, ele realmente, para mim, na minha opinião, é a melhor posição do Payet. O Léo Condé, técnico do Vitória, não vai ter Wagner Leonardo, que é um dos principais jogadores do time, um zagueirão titular. Ele que foi expulso na última partida lá, né? Com 6 minutos ele foi expulso contra o São Paulo. E o substituto dele foi definido, é o Reinaldo. Será o zagueiro substituto de Wagner Leonardo. Porém, o outro zagueiro, Camutanga, pode estar de volta para o jogo de hoje, essa partida contra o Vasco, que é uma partida muito importante. Segundo o Globoesporte.com, o Léo Condé está pensando em mudar até o esquema, né? Abrir mão ali da linha de 5 defensores, né? 3 zagueiros e 2 laterais. Deve botar um 4-3-3, tá? Vou botar o time do Vitória mais para frente ali. Vou botar 3 volantes e mais 3 atacantes na frente. Então, é uma mudança de esquema para o Vitória, que também está tentando encontrar soluções, já que não tem tido bons resultados na Série A até aqui. Outra mudança provável também, segundo o Globoesporte.com, é a entrada de William Lepo no lugar do Zeca, que tá deixando a desejar nesse iniciozinho aí de Série A, né? Então, a escalação do Vitória provável seria o Arcanjo no gol, o William Lepo ou o Zeca, Bruno Vini ou o Camutanga de volta com o Reinaldo e PK. Aí o William Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade na trinca de volante, Rodrigo Andrade de volta também, Mateuzinho, Osvaldo e o Janderson como titular. Cara, o Vitória não perde para o Vasco jogando no Rio de Janeiro, meu irmão, há 14 anos, desde 2010 na Série A. Foram 5 jogos no Rio de Janeiro, desde então, nesses 14 anos, com 3 vitórias do rubro-negro baiano e 2 empates. Então o Vasco tem aí, inclusive o Vitória rebaixou o Vasco em 2008, né? Primeiro rebaixamento do Vasco em São Januário, o Vitória ganhou lá em 2008, então é uma pedra no sapato aí, na verdade uma pedra não, né? É uma montanha no sapato aí do Vasco. Esse time do Vitória realmente faz bons resultados jogando no Rio de Janeiro. O último jogo entre eles foi em 2021 na Série B, o Vitória meteu 3-0 no Rio de Janeiro, né? Então é um time que costuma vencer em São Januário. E cara, esse time do Vasco completamente perdido nesse momento, né? Os jogadores com a cabeça fora do lugar completamente, interino fazendo mudança, fazendo alteração de esquema, botando o zagueiro na lateral. O Vasco está tentando se encontrar, mas está muito perdido, sem lideranças. Então, esse time do Vitória, apesar de estar numa fase muito ruim também, é um time que tem uma base já muito antiga. Léo Condé está há muito tempo e quando ele faz mudanças no esquema é porque ele sabe o que está fazendo. Então, vejo o Vitória como favorito com 3 reais contra 2 do Vasco. Mas vai depender muito de como essa partida vai começar, tá? Se o Vasco começar bem, né? Aí o Vasco tende a ser o favorito. Mas, porém, antes do jogo começar, cara, eu vejo o Vitória como favorito. Por quê? Se começar a passar o tempo e o gol do Vasco não sair, a torcida vai começar a ficar impaciente, os jogadores ficam impacientes, aí o Vitória vai deitar. Se você for a algum jogo da Série A hoje, filma lá a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca, que eu vou repostar todo mundo direto do estádio, eu vou repostar no meu Instagram pessoal todas as pessoas que me marcarem, beleza? E o último jogo de hoje, Bahia e Bragantino, também às 18h30, é um jogaço, tá? O Bahia vem numa grande fase e também é um dos times que pode chegar na liderança do campeonato, né? Vai precisar vencer e simplesmente secar o Atlético Paranaense. Um empate do Atlético ou uma derrota conjugada aí com uma vitória do Bahia coloca o tricolor de aço na liderança do Brasileirão ao final do dia, ao final da rodada, né? Porque amanhã teremos Fluminense e Bahia, nenhum dos dois alcançaria. Fluminense e São Paulo, nenhum dos dois alcançaria o Bahia. Então, cara, o Bahia já vai entrar em campo sabendo o que precisa fazer, né? Joga depois do Atlético e vem aí com uma grande motivação caso possa ser líder, né? Mas o Bragantino, cara, também pode ser líder, então é a mesma motivação. Tá um pouco mais difícil pro Braga, né? Teria que vencer o Bahia em Salvador e torcer contra o Botafogo e o Atlético Paranaense. Então teria que torcer contra 2 times, tá? É um jogo direto por título e jogo direto por G4 também, né? O Bahia segue com um time muito saudável, né? Ou seja, ninguém tem se machucado. Ninguém se machucou ao longo dessa semana nos treinos, nenhum problema físico. Os únicos desfalques continuam sendo ali a rapaziada que já está machucada há mais tempo, né? O Rian e o Acevedo. Então, o Bahia segue aí, o Rogério Ceni segue com todo mundo à disposição do time, né? Então, o Vitor Cuesta, que deve
voltar ao time, né? Deve voltar a ser titular nesse jogo de hoje contra o Botafogo. Também já é um reforço aí na mão de Rogério Ceni, né? Então o time seria Marcos Felipe, Arias na direita, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, ou o Canu, né? O Canu poderia voltar para o banco para o Vitor Cuesta e o Juba na esquerda, né? Linha de defesa clássica, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, meio de campo sensacional também, meio campo de sempre. E Tassiano e Everaldo lá na frente, os atacantes também titulares, né? Então, Bahia vem muito saudável para esse jogo de hoje dentro de casa, provavelmente estará lotado com a torcida tricolor. Já o Bragantino, massa bruta, tem 4 desfalques para esse jogo de hoje, tá? Geral se recuperando de lesão, ninguém suspenso. Então o Hurtado, Raul, Bruno Gonçalves e o Natan Camargo. Esses 4 ainda estão fora, ainda não tem condição de jogo. Não tem novos desfalques no Bragantino, esses 4 já estão lesionados há mais tempo. O Bragantino, cara, tá invicto na Série A. Foram 5 jogos, jogou as 5 rodadas, venceu 2 e empatou 3. Então o Bragantino tem sido um time muito difícil de ser vencido, né? Empatou com o Fluminense no Rio, empatou com o Flamengo também dentro de casa. Então o Bragantino aí ganhou o Corinthians, empatou com o Fortaleza fora de casa, então tem tido bons resultados. Vem de uma vitória importante na Sul-Americana sobre o Racing da Argentina, então é um time que vem bastante confiante, mas o Bahia nunca perdeu para o Bragantino jogando em Salvador. Foram 13 jogos ao longo da história. O Bahia venceu 7 e empatou outros 6, tá? Mesmo na era Red Bull Bragantino, que o Bragantino é esse novo clube, né? Também não conseguiu vencer, né? Ano passado foi 4-0 para o Bahia, né? Então muita coisa. Em 2021 foi empate em 1-1 e em 2020 o Bahia venceu por 2-1. Então não tem essa desculpa aí de mas o Bragantino não era empresa, quando virou empresa também não venceu. E pro jogo de hoje, cara, o Bahia tá muito embalado. Quem viu o jogo contra o Botafogo sabe do que eu tô falando. O time jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. O time tá se desenvolvendo forte e, cara, jogando na Fonte Nova é um time muito forte. Então, vou dar 3 raios aí pro Bahia e 2 raios pro Bragantino. Um jogo muito importante, pode valer a liderança do campeonato esse último jogo do dia. Coloca aqui embaixo quem você acha que vai ser o líder ao final do dia. Quem é o maior favorito para você? Cara, a vida do Atlético tá difícil, pega o Palmeiras fora de casa, então eu acho que para mim o favorito a ser líder é o Bahia. Mas coloca aí a sua opinião aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida aí também, me ajuda demais. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!